Olá, olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Pergunta à Cris. O meu nome é Cristina Figueira, eu sou especialista em Medicina Natural e Integrativa e estou aqui todas as semanas para te mostrar e ensinar a cultivar nos teus filhos uma imunidade guerreira, livre de químicos, com resultados nas primeiras semanas. Todos os dias eu recebo várias perguntas nas minhas redes sociais. Várias delas são até bastante parecidas. São mães que querem muito que os filhos cresçam saudáveis, que se querem livrar dos medicamentos químicos, das bombas, das idas constantes ao médico, ao hospital. Então eu decidi trazer aqui para o YouTube este programa, onde eu respondo a estas questões que me vão colocando e ao mesmo tempo ajudo várias mães como tu que estão sozinhas nesta jornada de tratar os seus filhos naturalmente e que por vezes podem sentir-se perdidas, mas ainda assim querem criar filhos com uma imunidade guerreira. Antes de começar, quero te dizer algo que é muito importante. Para partilhar este vídeo, partilha com as tuas amigas, com outras mães que tu conheças, no grupo da escola dos teus filhos. Lembra-te que partilhar dá acesso a este conhecimento para mais mães e um dia estas mães vão-te agradecer, de certeza, por tu teres feito esta partilha. Também, não te esqueças, subscreve aqui o canal, faz um like neste vídeo se ainda não fizeste e clica no sininho para receber todas as notificações sempre que eu aparecer por aqui ou colocar um novo vídeo. Então, vamos à nossa primeira pergunta. O meu filho apresentou muitas borbulhas no corpo e foi diagnosticado com varicela. É possível amenizar os sintomas com tratamentos naturais? Sim, é totalmente possível. A varicela é uma doença viral ligeira, ou seja, apanhas por vírus, mas tem sintomas ligeiros, normalmente. É muito comum nas crianças e é muito fácil tratar naturalmente. Então, primeiro que tudo, o que é a varicela? A varicela é um vírus que vai provocar comichão, muitas borbulhinhas pequeninas e uma comichão intensa. Às vezes as crianças ficam um pouco loucas com esta comichão. Pode causar também febre, mal-estar, prostração e dor de cabeça. Por vezes, perda de apetite também. Então, as borbulhas começam sempre do tronco para as extremidades. E esta é uma das formas que os médicos usam para fazer o diagnóstico. É onde é que começou, para onde espalhou, ok? Espalham-se em horas e vão demorar 2-3 dias em processo inflamatório. Nesta fase, destes 2-3 dias em processo inflamatório, as borbulhinhas vão ter um aspecto um pouco mau, ok? Depois, evoluem para um estado mais cicatrizado. No processo inflamatório podem ter a pontinha verde ou podem ter uma bolha na ponta. Depois, num estado mais cicatrizado, vão ser uma crosta, quase como uma ferida, um arranhão normal, ok? Depois, estas crostas vão caindo com o tempo e cicatriza a 100%. É uma doença à qual normalmente ganhamos imunidade depois de ter a primeira vez. Então, por vezes, os pais até têm tendência a crer que os filhos apanhem varicela para ficar imunes. O período de contágio da varicela começa 2 dias antes de haver sinais físicos e dura até mais ou menos 6 dias depois. Portanto, 2 dias antes de saber que o teu filho tem varicela, ele já anda a contagiar as outras pessoas e crianças durante 2 dias e 6 dias depois dos sinais físicos, ele continuará a contagiar outras pessoas, crianças, etc. Ok? O contágio acontece facilmente e é até desejável, porque em adulto a varicela não é uma doença tão ligeira assim. Então, se a maioria das crianças tiverem varicela na infância, vai ser mais positivo do que depois ter na adolescência ou mesmo na idade adulta, ok?
Como é que se contagia? Através de objetos que estiveram em contacto com o doente de varicela, tocar nas borbulhas do corpo e cutículas de saliva, pequenas gotinhas de saliva que saem da boca do doente para a pele ou para superfícies e outras pessoas vão tocar, ok? As mães que nunca tiveram varicela estão em risco, especialmente se ficarem grávidas ou se estiverem grávidas, porque o contágio da varicela durante a gravidez pode trazer malformações fetais e várias outras complicações. Então, se tu tens um filho e suspeitas que ele tem varicela, é importante isolar a criança se tu suspeitas que estás grávida ou se estás grávida mesmo, ok? E não ter um contacto durante mais ou menos os 8 dias em que existe contágio da varicela. Então, o que é que eu faço se o meu filho apresentar sinais de varicela? É importante começar a hidratar as lesões, logo desde o início. Um creme do rabinho 100% natural é o ideal para fazer esta hidratação. Isolar a criança, para que ela não vá contagiar todas as crianças da escola. Falar com os pais dos amigos mais próximos, ok? Para que quando comecem a surgir as lesões da varicela nessas crianças, eles já estejam à espera e já saibam o que é. E tratar a criança como uma constipação ou uma gripe normal, ok? Quando surge febre, a febre vai reduzir a intensidade dos sintomas que vêm a seguir. Normalmente a febre é logo no início e depois é que começa a aparecer as lesões na pele, etc, etc. Então, é um mecanismo de imunidade que nós vamos querer apoiar e não baixar a febre, ok? E isto vai permitir que a varicela não seja tão intensa. Depois, a homeopatia soluciona os casos de comichão mais intensa e também podem ser usados tratamentos naturais à base de plantas, com acompanhamento especializado de medicina integrativa, claro. Estes tratamentos naturais, tanto para reduzir a inflamação, como para acalmar a comichão. Os habitualmente recomendados, passados entre as mães, banhos de farinha maisena, banhos de aveia, etc., não são muito bons, porque vão aumentar a inflamação e, portanto, vão aumentar o tempo até iniciar a cicatrização. Portanto, atrasam a recuperação da doença, ok? É natural que a criança faça rejeição alimentar durante a varicela ou que coma muito pouco, tal como noutros períodos de doença. É um mecanismo anti-inflamatório natural. E tu deves apoiar este comportamento, seja ele de jejum, recusa total dos alimentos ou recusa parcial, comer pouquinho, oferecer água, oferecer chás, muitos líquidos é importante se a criança os estiver a aceitar. E podem ficar algumas marcas das lesões da varicela na pele, elas depois com o tempo vão atenuando, vão ficando cada vez mais suaves e começam a desaparecer. É importante continuar a fazer uma boa hidratação da pele, sempre utilizando produtos 100% naturais. A varicela não deve ser evitada, a não ser em crianças que têm doenças crónicas. Não requer grandes preocupações, é só ficar em casa, basicamente. Então, quando tu avisas os outros pais, às vezes pode haver pais que queiram juntar as crianças para facilitar o contágio e ultrapassar logo esta fase. E isto também é positivo, portanto, se os pais quiserem, não tem problema nenhum facilitar o contágio entre as crianças, porque é praticamente garantido que toda a gente vai ter varicela e mais cedo é melhor do que na idade adulta. Agora, a segunda pergunta. O meu filho tem uma crosta na cabeça, já percebi que é crosta láctea. Isto é um problema e o que é que posso fazer? Então, a crosta láctea, ela surge nos bebés, é uma defesa do ambiente exterior. Mais de 70% dos bebés desenvolve crosta láctea
e começa nos primeiros 3 meses de vida, mas pode começar mais cedo ou mais tarde. Em alguns bebés desaparece rapidamente, noutros bebés leva muito tempo, pode demorar até aos 2, 3 anos mesmo, ok? É chamada também de dermatite seborreica e chama-se assim porque as glândulas do couro cabeludo vão produzir mais gordura, vão sobreproduzir acima daquilo que seria normal e esperado. Quando a pele produz gordura em excesso, é sempre por motivos de defesa, que neste caso, nos bebés, tem a ver com esta mudança radical do ambiente do útero para o ambiente cá fora, que acontece no nascimento. E também com uma necessidade de ter como que um capacete protetor do ambiente exterior, ok? Quando a crosta é removida, a cabeça do bebê fica desprotegida e isto pode dar origem a problemas de pele, problemas de cabelo, problemas de saúde no futuro. Quando são usados produtos de higiene e de hidratação que contêm químicos, mesmo aqueles que são linhas específicas para bebê, isto vai provocar uma luta constante do organismo para estar sempre a repor aquela camada de gordura protetora e a flora microbiana que habita na cabeça do bebê. Então, estes produtos vão remover esta gordura, estas bactérias e, portanto, vai haver sempre uma sobreprodução como mecanismo de defesa de estar a ser retirado. Por isso, não se deve usar estes produtos que contêm químicos e isso vai também acelerar este processo da crosta láctea desaparecer por si só, ok? A crosta láctea, ela contém uma grande quantidade de microbioma e este microbioma é composto por bactérias, micro-organismos que compõem a flora microbiológica do bebê. E enquanto a crosta láctea está presente, é boa ideia lavar o bebê apenas só com água na cabeça para não remover nada e usar apenas produtos 100% naturais no banho. Produtos muito gentis, muito suaves, ok? Não se deve remover, ela tem um papel protetor muito importante, deve ser mantida a crosta láctea até que ela desapareça naturalmente. Antigamente as nossas mães aplicavam um óleo e depois esfregavam um pouco no banho e a crosta saía. Não se deve fazer isto. Podes aplicar um óleo para hidratação, mas a crosta ela deve sair por si só, ok? Sem nenhum tipo de procedimentos. A presença da crosta láctea até tarde ou o seu surgimento após os 12 meses de idade pode ser indicador de que a saúde ambiental do ambiente do bebê e a alimentação precisam de cuidados especiais, tanto para o bebê como para a mãe que amamenta, ok? Então, aplicar entre outros os pilares de saúde ambiental e de alimentação instintiva do método de imunidade guerreira vai-te permitir eliminar os agressores ambientais, por um lado, que poderão estar em contacto com o bebê, tornar o ambiente saudável e, por outro lado, melhorar a alimentação, reduzir a inflamação e cultivar um microbioma saudável entre mãe e bebê, porque é um processo sempre entre mãe e bebê. Ou seja, o microbioma da mãe é passado ao bebê através da amamentação, então as melhorias na alimentação precisam de ser comuns aos dois, ok? Desta forma, nós podemos ajudar o bebê a crescer com uma imunidade guerreira. Terceira pergunta: como é que usamos difusores e essências? Então, primeiro, os difusores. Hoje em dia tu encontras uma grande variedade de difusores no mercado, mas é importante pensar em alguns fatores, não escolher logo o mais barato ou o mais giro. E o principal é a toxicidade dos materiais, ok? Alguns difusores têm plásticos de má qualidade, vão produzir toxicidade no vapor inalado, e portanto não queremos estes difusores.
Depois há outro ponto importante também que é a durabilidade. A maioria dos difusores que se encontram por norma são bastante baratos, mas a durabilidade prevista é bastante curta. Então, vai trazer mais poluição para o ambiente e tu vais acabar por ter os mesmos custos, embora faseado, porque compras vários, mas vais acabar por ter os mesmos custos. Além disso, normalmente os difusores mais baratos não têm peças de substituição. Os difusores das melhores marcas têm peças de substituição e, portanto, por vezes tu tens algum problema, podes substituir uma peça, são fáceis de substituir e, além disso, eles têm uma garantia que tu podes ativar em muitos casos para resolver algum problema que possa surgir. Normalmente, eles duram muitos anos e têm bastantes funcionalidades, como, por exemplo, mudar de cor, travar numa cor que tu escolheste, alguns dão música, ruído branco, etc, etc. Que é o terceiro ponto que eu ia falar aqui, que são as funções. Existem difusores que são só difusor ultrassónico, mas existem alguns que são uma junção entre difusor e nebulizador, ok? Isso é importante quando usamos com uma criança que está doente, principalmente doenças respiratórias. Muitos deles também têm incorporado luz de presença, assim das melhores marcas, dos melhores difusores. Muitos também têm músicas e os difusores de criança vão ter músicas para criança, os difusores de adulto vão ter músicas para adulto. Vários deles também têm ruídos brancos, etc, etc. Então, nebulizador, por exemplo, é uma boa função a procurar no teu difusor, dado que os nebulizadores médicos têm partes plásticas que são corroídas pelos óleos essenciais e, portanto, não podemos usá-los com óleos essenciais, mas um difusor nebulizador vai ter uma grande utilidade para usar com crianças que estejam doentes ou congestionadas, ok? Como usamos o difusor? Normalmente, os bons difusores trazem instruções e vai variar um bocadinho de difusor para difusor, mas o mais importante é saber que a quantidade de óleos essenciais é definida em função do tempo que o difusor vai ser usado e não em função da água contida no depósito, ok? Por outro lado, o habitual nos difusores é 8 gotas de óleo essencial no depósito cheio para 8 a 12 horas de utilização para um adulto. E isto já te dá uma referência mais ou menos de como deve ser a utilização do difusor e a quantidade mais ou menos de óleos essenciais. Sendo que para menos intensidade vamos usar menos horas, ok? Depois, um ponto muito importante, que é distinguir as essências dos óleos essenciais. As essências são produtos químicos sintetizados para ter um determinado aroma. E hoje em dia no mercado existem essências de todos os cheiros: praia, morango, chocolate, mar, floresta, etc, etc. Mas não têm nenhumas propriedades medicinais, não têm nenhuns constituintes daquilo que é o nome. Por exemplo, morango não vai ter nenhuns constituintes do morango, são tóxicos para nós e a sua utilização pode ter consequências como, por exemplo, as alergias respiratórias, doenças respiratórias, doenças de pele, dor de cabeça, etc. Ok? Os óleos essenciais são uma coisa muito diferente. São extratos de plantas, são obtidos normalmente, a maioria deles, por destilação por arrasto do vapor e contêm as qualidades das plantas de uma forma concentradíssima dentro daqueles frasquinhos, ok? Então, tu vais usar os óleos essenciais basicamente para ir buscar estas propriedades, estas qualidades das plantas, ok? A qualidade dos óleos essenciais muda conforme a sua origem, as técnicas de cultivo das plantas, e isto é o mais importante,
ok? Porque se a matéria-prima não for bem pensada, depois, mesmo que a destilação seja muito bem feita, o resultado nunca vai ser o melhor. O tempo que passa entre a colheita e a destilação é melhor quando as plantas são cultivadas perto da zona de destilação. E as formas de armazenar após destilar. Os óleos essenciais, por serem tão concentrados, eles têm alguns perigos, porque quimicamente eles são uma concentração das qualidades químicas da planta. E por isso tu deves procurar também algum acompanhamento para utilizar os óleos essenciais, sendo que cada planta tem as suas propriedades, tem também as suas contraindicações e os óleos essenciais podem ser usados de várias formas diferentes. O que é mais importante saber aqui, deixar já esta precaução, é saber que os óleos essenciais não devem ser aplicados puros na pele, ok? E não devem ser inalados diretamente do frasco. Os bebés com menos de 3 meses não devem usar nenhum óleo essencial, ok? As crianças e as grávidas têm bastantes restrições quanto à utilização de óleos essenciais. Há alguns que não devem utilizar e há vários que podem utilizar, mas as dosagens vão ser diferentes das do adulto, ok? No programa Imunidade Guerreira, no pilar da medicina integrativa, nós falamos dos óleos essenciais e vamos falar de recomendações para que tu possas usar os óleos essenciais, quais e como usar, para diferentes casos na tua família e diferentes idades também, tal como as recomendações de segurança e as formas de diluir e de utilizar os óleos essenciais. Então, antes de eu passar agora para a próxima pergunta, eu gostava de te pedir para fazer aqui um like, se ainda não fizeste, e subscrever o canal se ainda não subscreveste. Isto permite-me chegar a mais mães e mostrar-lhes estes conteúdos que são muito importantes, muito relevantes para que elas também possam ter filhos mais saudáveis e mais naturais. Então vamos à nossa quarta pergunta. O meu filho está sempre com a garganta inflamada. O que é que eu posso fazer? A inflamação na garganta, a um nível assim mais emocional, tem a ver com a falta de expressão. Portanto, normalmente será uma área em que a criança não se consegue expressar, ou então a sua expressão é reprimida. E é importante olhar para isto, antes de mais, porque pode ser a chave para poderes ajudar o teu filho a melhorar. Por outro lado, a inflamação na garganta surge também aliada a uma alimentação incorreta, e isto é de extrema importância, porque a inflamação ela generaliza-se, viaja por todo o corpo e acaba por se fixar nas áreas mais fragilizadas. Então, se a criança tem inflamações repetitivas, isto vem evidenciar uma imunidade baixa no geral, em todo o seu sistema, que pode ser revertida se tu aplicas os passos do método Imunidade Guerreira, e isto vai te permitir tratar tanto as causas da inflamação, como também prevenir as futuras inflamações e cultivar uma imunidade guerreira no teu filho. Quando a inflamação da garganta está ativa, portanto, a criança tem agora a garganta inflamada, a aplicação dos passos do método de Imunidade Guerreira também te permite tratar, sobretudo, o pilar da medicina integrativa, que te vai ajudar a encontrar as melhores soluções naturais para os sintomas apresentados pelos teus filhos, no caso de inflamação na garganta ou qualquer outra inflamação ou doença. E tratar com homeopatia, com aromaterapia e várias outras soluções naturais que nós temos lá dentro do programa Imunidade Guerreira. Então, o objetivo deste vídeo é trazer luz a um dos assuntos mais importantes da tua vida,
que é a saúde dos teus filhos. E se tu queres realmente cultivar uma imunidade guerreira livre de químicos, então inscreve-te, subscreve já aqui o canal e clica no sininho para não perderes os próximos vídeos, as próximas vezes que eu vou aparecer por aqui a dar-te conselhos como estes. E vejo-te para a semana que vem à mesma hora. Um grande beijinho. Bye bye!